É, pessoal, o Snyder Cut tá aí, e o pessoal tá vendo e tá começando a surgir um monte de dúvida em relação à história do filme. E algumas pessoas estão até apontando alguns furos de roteiro dentro da história. E por isso, no vídeo de hoje, eu decidi fazer esse exercício aqui. Eu pedi lá no Twitter para vocês mandarem todos os furos de roteiro que vocês conseguiram encontrar, para eu chegar aqui e tentar argumentar a favor do filme. Afinal, o Snyder Cut tem furo de roteiro? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Então, vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário e também mande, o seu furo de roteiro do Snyder Cut, porque a gente pode fazer uma continuação nesse vídeo se ele tiver bastante views. Muito obrigado pra todo mundo que apoia e ajuda o canal. Beleza, então vamos falar de Snyder Cut. Rapaz, eu tô louco pra responder essas perguntas, porque eu, sinceramente, eu nem vi direito elas. Eu só peguei e joguei num bloco de notas aqui, eu vou responder elas. Nem sequer pensei numa justificativa ainda. Eu vou ver elas e vou tentar improvisar aqui. Vou tentar dar o meu melhor pra defender o filme. Primeira pergunta aqui, ó. Como que o Darkseid perdeu a localização do planeta que tinha a equação antivida? E outra, ele conquista multiversos? Amei o filme, só que estou em dúvida nisto. Mas tenho minhas teorias. Pois é, essa daí, quando eu terminei de ver o filme, eu também estava me questionando se talvez não fosse um furo de roteiro. Porque no primeiro momento, realmente não parece que tem uma explicação do porquê que o Darkseid nunca voltou pra Terra depois de levar aquela surra lá que ele levou no passado. Mas pra mim, existe sim uma explicação do porquê que ele nunca voltou pra Terra. Pra mim, quando ele invadiu a Terra pela primeira vez, ele foi porque as caixas maternas estavam chamando pra ele ir até lá. Porque é lá que tá a equação da antivida. Ele foi lá provavelmente com esse intuito de pegar a equação antivida na Terra. As caixas maternas mostraram para ele a localização da Terra, e através de um Boontube ele fez a armada dele chegar até a Terra. Mas assim, a tecnologia do Boontube não é como se fosse um GPS de carro que você coloca a coordenada ali e te leva até lá. Você precisa ter alguma coisa do outro lado do Boontube chamando a outra coisa que está do outro lado. E no caso, o Darkseid tinha as duas coisas, as caixas maternas e a equação da antivida. Só que no final da invasão da Terra, ele perdeu as caixas maternas. As caixas maternas ficaram na Terra, e ele teve que voltar para o Apocalipse, provavelmente de Boontube também. E daí, como ele não tinha mais a caixa materna, não tinha mais como voltar para a Terra e fazer um Boontube para a Terra, porque ele não sabia onde é que era. Então não é que o Darkseid esqueceu onde é que está a equação da antivida. Ele nunca soube, foi a caixa materna que levou ele. Como que o Snyder disse que o Uxas estava no filme, se até na Primeira Guerra ele era chamado de Darkseid? Então, Uxas é o nome verdadeiro do Darkseid. Darkseid não é um nome verdadeiro, é meio que um título, o nome de um novo deus. E ali nesse flashback, claramente o Darkseid não tá com a Sansão Ômega ainda. O olhinho dele não tá vermelho, e ele também não tá com a armadura. Então eu acho que quando o Snyder fala que ele é o Uxas nessa figura aí, é porque ele não tem a Sansão Ômega ainda. E de fato eu vejo essa coerência no filme. Olha, pelo menos eu não acho que isso tenha sido um furo de roteiro. O Lobo da Steppe spawna no mesmo lugar que o Darkseid estava na primeira invasão da Terra, e vê a equação antivida. Por que que o Darkseid não viu isso antes? Eu não entendi essa pergunta. O Darkseid viu que a equação da antivida estava na Terra. Quando ele dá aquela machadada no chão e se forma todo aquele símbolo, aquilo dali é a equação da antivida. Ele sabia que a equação estava ali porque a caixa materna levou ele até ali. E é exatamente por isso que o Lobo da Steppe também vai até aquele lugar. É a caixa materna que leva o Lobo da Steppe até a equação da antivida. Aqui a gente tem um meme do Caçador de Marte, fiz minha parte. Então, o Caçador de Marte querer ajudar a Lois, eu não sei o quanto que isso é um furo. Pra mim faz parte do personagem dele. As conversas dentro da bolha de ar. Se o Snyder queria ter a ideia deles falarem por sonar como golfinhos, o mais interessante seria meio que legendar essa linguagem. Então, essa bolha de ar aí que acontece na cena lá do Aquaman é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que o James Wan fez muito melhor no filme do Aquaman. Mas a existência de uma bolha de ar dentro do Snyder Cut, eu não acho que seja exatamente um furo de roteiro. Principalmente porque o Snyder Cut foi gravado antes do Aquaman. Se fosse o contrário, aí sim eu acho que seria um furo de roteiro. Além disso, até quando a gente olha pra dentro do universo e nas habilidades dos personagens, faz sentido eles criarem uma bolha de ar dentro da água. Só é um tanto quanto inútil porque eles podem conversar debaixo d'água, mas não necessariamente é um furo de roteiro.
Aliás, eu até acho que dá pra encontrar uma explicação pra isso. Como, por exemplo, eles quererem conversar de uma forma mais privada pra nenhum soldado do Orm, né, escutar alguma coisa e interceder no que eles estão falando. Mas aí eu tenho que confessar que também tô forçando um pouquinho pra justificar essa bolha aí. Enfim, não gostei da bolha e se eu tivesse o poder, eu teria tirado a bolha. O marciano estar há anos na Terra e não ter ajudado nas vezes que o mundo estava prestes a acabar, como na invasão kryptoniana, contra o Apocalipse e na luta com o Lobo da Estepe. Então, esse é um ponto muito interessante. E eu quase dou o braço a torcer que pode ser um furo de roteiro, sim. É que eu acho que faltou falar do personagem mesmo. Na minha visão, faz total sentido o Caçador de Marte estar escondido na Terra e não querer interferir nos assuntos humanos. Poxa, é exatamente isso que acontece na animação do Superman, o Homem do Amanhã, e ninguém realmente questionou esse ponto. O Caçador de Marte é aquele cara que saiu de Marte, veio pra Terra e não quer se meter em confusão. Pro Caçador de Marte começar a agir pra querer ajudar as pessoas, tem que ter um fator externo que vai puxar ele a fazer isso. E na minha opinião, o Snyder Cut apresentou dois fatores. Um que a Lois Lane tá grávida, que é o que faz o Caçador de Marte conversar com a Lois Lane, e dois, que é a questão da equação antivida. Porque na DC Comics tem a equação da antivida e a equação da vida. E a equação da vida está intimamente ligado com os marcianos. Então faz um pouco de sentido ele perceber que o mundo está ameaçado por causa da equação da antivida. Então isso eu realmente não acho que seja um furo de roteiro. Eu acho que na real faltou algum diálogo para explicar melhor, né, o porquê que ele está fazendo aquilo naquele momento. A Mera com cabelo quase castanho ao invés do super vermelho de Aquaman. Pô, gente, eu posso dizer, pelo menos o cabelo dela tá molhado. Próximo, o Batman questiona sobre quebrar a regra dele de matar com o Coringa, sendo que ele já tinha quebrado essa regra em Batman vs Superman, matando os figurantes. Então, a minha sensação é que o Batman, nesse momento, não tem mais regra de não matar. Isso pra mim ficou muito evidente no próprio Snyder Cut, quando ele pega uma Gatling Gun e começa a matar parademônios. Esse Batman do Snyder, ele mata. Pra mim esse é o ponto, essa é a jornada desse Batman. Aconteceu tanta coisa na vida dele, os pais dele morrer, o Robin morrer, ele deixar meio que o Superman morrer por causa dele, ele atuar no crime de Gotham há 20 anos. Eu acho que tudo isso levou o Batman, né, a quebrar sua regra e de fato matar pessoas. Então, embora eu não goste de ver um Batman matando, eu acho que tem muita coerência esse Batman do Snyder matar. Porque ele fez a jornada desse Batman e ele tentou justificar da melhor maneira possível isso. E pra mim, esse Batman aí que tá no futuro distópico, ele ia matar mesmo. Ele não tem mais opção. É matar ou morrer. Então eu acho que faz muito sentido esse Batman matar. Embora de fato não seja o Batman que eu goste. O Clark no final do filme aparentemente trabalhando, andando normalmente pela rua. Sendo que no final do BVS ele claramente foi declarado como morto. Então, essa daí é uma pergunta que eu acho que é um semi-furo. O erro, na verdade, não é bem do Snyder Cut, e sim do Batman vs Superman, que disse, né, que o Clark morreu. Eu, sinceramente, não sei como eles iriam explicar isso. Na minha opinião, não tem explicação como que o Clark, né, ressuscitou dos mortos, né, e vai voltar a trabalhar no planeta diário. Mas eu tenho certeza que no final dá pra fazer alguma explicação dizendo que o corpo que tava ali não era o dele, e daí as pessoas acabarem comprando essa ideia. Mas sim, eu acho isso um furo de roteiro. A Mera, se eu não me engano, fala que o Superman matou o Aquaman. Mas quando o Aquaman morre, o Darkseid aparece matando ele. Então, isso até poderia ser um furo, só que o que a gente vê ali é uma visão. Não necessariamente o que a gente vê ali vai acontecer exatamente igual. E além disso, quando a Mera fala que ele matou o Aquaman, ela não fala exatamente quem. Ela pode estar se referindo ao Darkseid também. Mas claro, o contexto todo da cena, né, realmente faz parecer que eles estão conversando sobre o Superman. E se de fato ela estava falando sobre o Superman e foi o Darkseid que matou o Aquaman, eu acho que sim, é um possível furo de roteiro que temos aí. Mas a gente também não pode esquecer, né, que todo mundo que está submetido à equação da antivida meio que fica submetido ao Darkseid. Então, quando ela culpa o Superman, ela pode estar de fato culpando o Darkseid. Então eu acho que mesmo sendo um possível furo de roteiro, esse é aquele furo que é super fácil de corrigir com uma linha num próximo filme. A Mulher Maravilha diz que a pessoa mais forte que ela já enfrentou é o Lobo da Estepe, sendo que ela já tinha lutado contra o Apocalipse.
que era bem mais forte que o Lobo da Steppe. Então, é um possível furo de roteiro, sim. É só que assim, ó, isso daqui não é Dragon Ball Z, que tem um nível de poder de 8.000 e o outro tem 15.000 de poder. Então, a frase que ela falou era muito mais uma frase só pra dar uma contextualização do poder do Lobo da Steppe. Eu acho, sinceramente, que a Mulher Maravilha se empolgou aí na hora de descrever o Lobo da Steppe. E convenhamos, né? Quem nunca fez um superlativo na vida? Então, não acho que é um furo de roteiro, eu só acho que é um diálogo meio mal feito. Batman de metralhadora laser. Batman com efeito na voz. Rapaz, e é só isso. Então, deixa eu tentar entender essa mensagem. Eu acho que ele vê como um erro o Batman usar uma metralhadora laser porque o Batman não usa armas. Acho que é isso que ele tá querendo dizer. Então, o meu Batman, o Batman do Animated Series, jamais iria usar uma arma desse jeito. Mas, de novo, esse é o Batman do Snyder. O Batman do Snyder mata e usa armas de vez em quando. Você goste ou não disso, não faz com que isso vire um furo de roteiro. O Darkseid aparentemente perdeu as caixas maternas na Terra na primeira invasão que deve ter acontecido há alguns milhões de anos. E no final, o Darkseid decide ir para a Terra de nave. Por que ele não foi de nave antes? E por que Apocalipse não atacou a Terra nos anos 70, por exemplo? Então, essa é difícil. A princípio eu acho um furo de roteiro. Mas assim, ó, ele não atacou antes porque as caixas maternas estavam em descanso. E ele não tinha como saber onde que estavam as caixas maternas. Agora que as caixas maternas estão ligadas, eles conseguem fazer um boom tube para poder invadir a Terra. Que foi o que o Lobo da Steppe fez lá no início do filme. E também tem esse ponto, né, que o Darkseid vai invadir a Terra usando naves. O meu ponto aqui é que ele não fala exatamente como que vai invadir a Terra. Ele só diz que vai usar uma armada. Mas eu acredito que ele vai invadir a Terra usando o Boom Tube. Porque assim, ó, não é normal você sair de Apocalipse, viajar até a Terra usando nave. Nas HQs, nas animações e até aí nesse filme, sempre se usou a navegação do Boom Tube para ir entre os dois planetas. Então ele vai usar um monte de nave e as naves vão usar algum sistema de Boom Tube para poder chegar na Terra. E lembrando que agora as caixas maternas estão acordadas. Ele consegue fazer o Boom Tube da Terra para Apocalipse. Inclusive as caixas maternas ainda podem estar semi-acordadas. Então eu não vejo muita dificuldade no roteiro de dizer que ele vai fazer um Boom Tube através de Apocalipse até a Terra usando as caixas maternas. Então assim, ó, não tem uma explicação dentro do filme, mas eu não vejo muita dificuldade em encontrar uma explicação, né, dentro do lore que eles estavam criando nesse próprio filme. E bem, essas foram as perguntas que vocês me mandaram. Eu acredito que essas realmente são as principais dúvidas que as pessoas têm em relação à história. E assim, ó, eu de longe não tô tentando defender o filme custe o que custar. Eu imagino que o filme realmente deva ter algum furo de roteiro. Se você começar a olhar com lupa, você vai encontrar furo de roteiro até no Poderoso Chefão. E não é como se eles não pudessem fazer um retcon, né, no filme seguinte para explicar o que não deu muito certo no primeiro. Enfim, respondi e eu espero que as minhas respostas tenham sido convincentes para vocês. Mas se você acha que eu falei alguma besteira, sinta-se livre de colocar aí nos comentários, né, e fazer a sua teoria sobre o furo ou sobre como que vocês acham que tal coisa acontece no filme. Valeu, gente! E esse foi o vídeo com os furos do Snyder Cut que a gente tentou responder aqui. Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.